Olá pessoal, bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo da minha série sobre Paulo Freire e hoje eu pretendo fazer uma introdução ao projeto e falar um pouco sobre o sentido da obra de Paulo Freire. Isso não é uma aula, não é um curso, será mais ou menos uma conversa, como se fosse uma conversa com vocês, mas eu pretendo separar os vídeos em conceitos ou temas. Por exemplo, educação bancária, ação cultural, codificação e daí por diante, e fazer alguns vídeos de integração dos conceitos, para dar uma visão de como o sistema funciona de forma conjunta. Em primeiro lugar, fazer uma distinção entre método Paulo Freire e sistema Paulo Freire, o que eu chamo de sistema Paulo Freire. O método Paulo Freire uma técnica, uma metodologia específica que ele criou nos anos 60 e que ele usou naquele projeto famoso em Angicos e que estava sendo adotado pelo governo João Goulart quando houve o golpe de 64 e o programa foi interrompido, o Programa Nacional de Alfabetização. Ah, o sistema Paulo Freire, ou o que eu chamo de sistema Paulo Freire, é o conjunto da obra. Não tem nada a ver com o método, embora alguns elementos do método, como temas geradores e codificação, eles sejam incorporados no sistema eh, subsequente. Mas o sistema dele não é uma coisa delimitada ou perfeitamente delineada. É um conjunto de técnicas, de conceitos, de ideias que interagem para fazer avançar o projeto freiriano que nós vamos discutir aqui. Paulo Freire dizia que seus sonhos eram substantivamente políticos e apenas adjetivamente pedagógicos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tinha como principal objetivo a mobilização política, a militância política. Ah, Para ele, esse era o centro do seu trabalho e o centro da sua obra pedagógica. Na verdade, a pedagogia ou a educação para Freire era uma ferramenta ou meio de que ele se utilizava para fazer avançar a sua agenda política. Então, como veremos também mais adiante, a politização tinha prioridade sobre educação como a gente entende, que é o aprendizado, a incorporação de conteúdos e o treinamento profissional. Tudo isso era subordinado à politização no sistema freiriano. O próprio Freire dizia que a alfabetização, no seu sistema pedagógico, não é tratada meramente como uma habilidade técnica a ser adquirida, mas como fundamento necessário à ação cultural para a liberdade. E a ação cultural é um tema central na obra de Paulo Freire. Por ação cultural, ele queria descrever o conjunto de técnicas, de tarefas que os militantes e os professores nas quais eles deveriam se engajar para fazer avançar a politização dos alunos e da sociedade em geral. E a ação cultural para a liberdade é o percurso dessas tarefas, é a execução dessas tarefas no tempo, conduzindo à Revolução Socialista. Liberdade, para Paulo Freire, é algo que só existe de verdade, de fato, depois de abolido o sistema capitalista e realizada a Revolução Socialista. Então, a ação cultural para a liberdade, que é um tema que nós vamos tratar num vídeo específico, a ação cultural para a liberdade é o projeto de preparação das massas, preparação dos alunos, mas da sociedade como um todo, para a Revolução Socialista. Depois de realizada a Revolução, imediatamente a ação cultural para a liberdade se converte em revolução cultural. A revolução cultural é o mesmo processo de conscientização ou de, eu não vou dizer doutrinação, porque não é exatamente isso que ele faz, mas de ah, formação psicológica das massas com o regime novo no poder. Então, a ação cultural é o processo que leva à revolução. Imediatamente realizada a revolução, esse processo se transforma em revolução cultural, que é uma forma de extirpar da sociedade as ideias antigas, os valores antigos
e com o objetivo de consolidar o regime no poder e criar o que ele chamava de novo homem. Na verdade, esse é um conceito, e a Revolução Cultural também, são conceitos que a gente já encontra na Revolução Russa. Então, os bolcheviques também queriam criar um novo homem e também faziam reformas culturais no sentido muito profundo de tentar reformar o pensamento, os comportamentos e tudo mais. Assim, de forma sintética, a título de introdução para essa apresentação do projeto, podemos dizer que o sentido da obra de Paulo Freire era a preparação das massas para a Revolução Socialista. Algumas pessoas podem ficar surpresas com uma afirmação como essa, mas se não leram Paulo Freire, mas quem leu sabe que é exatamente isso. Ele mesmo declarava seus objetivos em diversas ocasiões, nos livros, em palestras e tudo. Eu vou trazer citações mais adiante. E quando a gente conversar sobre o que Paulo Freire entendia por neutralidade, ou melhor, pela impossibilidade de ser neutro na educação, o que o seu projeto de conscientização, a sua visão sobre o ensino de matérias mesmo como matemática, química, física, em que ele achava que os professores necessariamente tinham um dever de incluir conteúdos políticos mesmo nessas matérias. Quando a gente tiver esses elementos mais esclarecidos nos vídeos subsequentes, tudo isso vai se encaixar como um quebra-cabeça perfeito. Por hora, eu fico por aqui. Espero já publicar novos vídeos assim que possível. Quem acha que esse conteúdo pode ser interessante para algum amigo, ou colega, ou aluno, pode indicar, por favor. E eu vejo vocês em breve. Até a próxima.